de número 11. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Matou os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Glória a Deus. Queridos, o texto para qual Deus nos concedeu nesta noite é um texto que não é muito conhecido, não é muito falado nas igrejas, mas é um texto que nos traz muito ensinamento. E nessa noite, quando eu saí de casa, teve a correria, eu cheguei do serviço, aquela correria para se deslocar para cá, e eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja hoje? E o Senhor falou assim, meu filho, eu quero falar sobre atitudes para mim operar um grande livramento dentro de um lar. E eu falei, amém, Jesus. É isso que eu vou ministrar nesta noite. Queridos, livro de Samuel, muito conhecido dos irmãos, né, o primeiro livro de Samuel contando a história de Samuel, a história de Eli, a história de Davi, a história de Saul. E no segundo livro de Samuel, ele traz agora algo muito grande, um relato muito grande sobre as pelejas, sobre as vitórias, as batalhas que Davi teve. E quando chegamos no capítulo 23, a palavra do Senhor, ela nos traz uma galeria agora de amigos de Davi, que a Bíblia coloca como valentes de Davi. E foram homens que quando Davi estava numa situação de aperto, quando Davi estava em situações difíceis, em situações extremas, aonde não tinha força, aonde Davi pensava em desistir, aonde a dúvida permeava Davi, esses homens apareceram e fizeram diferencial na vida do rei Davi. Então, queridos, essa galeria, ela nos traz exemplos tão ricos, pessoas que por uma simples amizade, que não por dinheiro, que não por fama de Davi, que não por status de Davi, que não porque Davi era conhecido, mas pessoas que eram amigas de Davi, o defenderam até aonde podia. E o que eu aprendo com isso, queridos? Que eu e você precisa ter amigos. Tem pessoa que bate no peito e diz assim, o meu maior amigo é Jesus. Aqui na terra não posso confiar em ninguém, porque todo mundo erra, porque todo mundo trai, porque todo mundo tem problema. O único que não tem problema, o único que nunca vai falhar comigo é Jesus. Eu concordo com você, que Jesus tem que ser meu amigo e teu amigo, porque para ser amigo precisa de relacionamento, e eu e você tem que se relacionar com Jesus, querido. Mas eu também concordo com uma coisa, que todos os grandes homens que teve na Bíblia Sagrada, eles tinham um escudeiro, eles tinham um amigo, eles tinham, como dizem por aí, um parceiro, um companheiro que estava com eles nos momentos difíceis. E Davi não teve apenas um, Davi teve vários. E entre esses amigos de Davi, que a Bíblia traz como valentes de Davi, para a Bíblia falar valentes, querido, não eram homens que estavam apenas com Davi, quando Davi estava festejando. Quando Davi tinha acabado de vencer uma guerra, estava, ô Davi, nós somos seu amigo, nós estamos contigo, viu? Não, queridos, para ser chamado de valente, é porque eram homens de peleja, é porque eram homens de batalha, eram homens que cresciam e apareciam nos momentos que Davi mais necessitava. Querido, o que é isso, Filipe? Eu quero dizer algo para você, que a igreja do Senhor, ela só vai continuar crescendo e vai crescer cada vez mais, quando aconteceu o que acontecia na igreja primitiva, que tinha aquela fraternidade, os irmãos aquele amor um com o outro, e a igreja cresceu, se multiplicou, e podia vir perseguição do Império Romano, a igreja não se importava com isso, a igreja crescia, era mais, a igreja se multiplicava, era mais. Então, querido, que eu e você possa cultivar verdadeiras amizades dentro da igreja, aleluia, glória a Deus. Então, Samar foi um desses. A Bíblia diz, querido,
que quando os filisteus se ajuntaram num lugar chamado Leí, ali havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Todos aqui conhecem muito bem o que é lentilha, não é verdade? Você conhece o que é lentilha. E ali existia um pedaço de terra. A Bíblia não fala quantos hectares que era, não fala quantos metros quadrados era aquele terreno. Mas ela diz um pedaço. E pedaço nos traz a ideia que não era algo inteiro, era algo pequeno. Era algo que parecia insignificante. E Samar, como um judeu, Samar, ele era portador das heranças de Deus, das promessas que Deus tinha feito para o teu povo, que daria terra para o povo, que a terra se multiplicaria, que a descendência, as promessas que Deus fez para Abraão. E Samar estava baseado nisso. Eu acredito que Deus, ele fez promessa, e essa terra é nossa. Essa terra não foi o homem que nos deu, foi Deus que nos deu. E quando os filisteus, que eram agora os inimigos do povo israelita, eles se ajuntam em Leí, naquele pedaço de terra, diz a Bíblia Sagrada agora que eles tomam posse daquele pedaço de terra, queridos. Você vai entender o que eu quero dizer nesta noite. Eles tomam posse, e quando o povo israelita fica sabendo disso, o povo israelita foge. O povo israelita sai correndo, eles ficaram com medo, ficaram atemorizados e falaram: os filisteus estão vindo, eles vão tomar posse daquilo que é nosso. Mas não é algo tão grande, é apenas um pedaço de terra, é algo pequeno, então isso não tem tanta importância para nós. Tem muito mais terra para nós conquistar, tem muito mais coisas para a gente valorizar, então esse pedaço de terra não tem importância. Vamos sair daqui e deixar que eles tomem esse pedaço de terra. Mas diz a Bíblia Sagrada que Samar, apenas um homem, ele se coloca no meio do terreno e diz assim para os filisteus: vocês só vão tomar esse pedaço de terra por cima do meu cadáver. Enquanto eu estiver aqui, vocês não vão levar nada, vocês não vão tomar posse de nada. Sabe o que é isso, querido? Às vezes a minha família, a tua família parece algo significante para a sociedade, visto que a família hoje já não é mais tão valorizada pela sociedade. Você tem visto o que tem acontecido por aí, querido? Casamentos agora de pessoas do mesmo sexo. Agora muitas coisas têm acontecido. A pessoa casa num dia, no outro dia já está divorciando. E isso tudo é normal. Então a família está se tornando agora algo insignificante. Mas eu quero dizer algo para você, querido, que para Deus a família não é algo insignificante. Para Deus a família tem uma grande importância. E a família está no coração de Deus. E Deus quer abençoar a família. Mas para Deus abençoar a minha família e a tua família, eu e você temos que ter atitude como Samar, querido. Ainda que todos estejam fugindo da minha família e da tua família, mas que nós possamos se colocar no meio e defender ela, porque a minha família e a tua família tem uma grande importância para Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele se coloca no meio. Mas o que era defender um pedaço de terra, querido? Esse pedaço de terra representa, como eu já disse, a família. Ali tinha lentilhas, era uma terra que produzia. Não era uma terra seca, não era uma terra rachada, como tem lá da onde meu pai e minha mãe veio, lá de Fortaleza, lá no Ceará, onde algum sertão é bem rachado mesmo, não é verdade? Só tem aqueles cactos e não nasce nada. Não. Se tinha lentilhas, era porque a terra produzia. Então agora os filisteus tentam tomar posse. A minha família, a tua família, querido, ela tem o solo produtivo, aleluia. A minha família, a tua família, ela tem dentro dela o ato de produzir, querido. O que é isso, irmão Felipe? Produzir coisa boa, produzir amor, produzir harmonia, produzir paz, produzir, querido, afeto, produzir carinho. A minha família, a tua família tem isso. Só que os filisteus sabem disso. Os nossos inimigos sabem disso. E eles querem lutar contra isso, querido. Eles querem destruir esse pedaço de terra. Mas em nome de Jesus, eu creio que nessa noite eu estou pregando para pessoas corajosas. Eu estou pregando para pessoas aqui que vai se colocar no meio e vai defender, querido. Custe o que custar. Porque você sabe que a tua terra é promessa de Deus. Aleluia.
Samar não se colocou ali no pedaço de terra porque ele queria se aparecer. Não, eu ando com Davi, rapaz, eu quero ver, vou me colocar aqui no meio, quero ver quem vai ser homem de passar por cima. Eu sou junto com Davi, eu quero ver, Davi é o rei. Ele se colocou no meio, porque estavam tentando roubar, porque estavam tentando tomar posse do que pertencia a Israel, do que pertencia ao povo judeu. Sabe o que é isso, querido? Eu e você não podemos fugir como fez o resto. O resto fugiu. Por quê, Felipe? Eles fugiram porque quando a situação aperta, porque quando a situação fica em dificuldade, a tendência do ser humano é o quê? Correr. Vou sair fora, quer saber de uma coisa? Estou fora disso. Deixa que eles se viram. Não é assim lá na empresa? Quando começam alguns problemas e mais problemas, tem alguns que falam assim, eu não estou nem aí. Eu estou aqui só para bater meu cartão e ir embora, cumprir o meu horário e ir embora. Eu não estou nem aí. Patrão que se vira, não é verdade? Eu sei porque eu passo por isso. Queridos, eu tomo conta de uma oficina mecânica ali na Pampulha. E tem vezes que o patrão sai e agarra aquele tanto de carro. E aí eu chego, o mecânico, mexe naquele, pelo amor de Deus, termina aquilo ali, porque o cliente está vindo buscar. Eu não estou nem aí, eu por mim não estou nem aí. A tendência é quando aperta, quando o movimento aumenta, não é verdade? Quando a demanda aumenta, a tendência é o quê? Eu lavar minhas mãos e sair fora. Foi isso que o povo fez. Os filisteus estão vindo. Quer saber, nós lutar por um pedaço de terra, nós vamos sangrar por um pedaço de terra cheio de lentilha. Será que compensa apanhar? Será que compensa pelejar? Será que compensa lutar com espada? Será que compensa nós trocarmos agora socos com eles para vencer por um pedaço de terra? Eles querem saber de uma coisa, não compensa não, vamos embora. Mas Samar, ele sabia que aquele pedaço de terra era promessa de Deus. Ele sabia que aquele pedaço de terra, querido, era Deus que tinha dado para Israel. E ele diz assim, eu não vou sair, porque quem deu isso daqui foi Deus, porque quem constituiu essa terra sobre Israel foi Deus. Isso daqui é promessa de Deus. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Não faça como aqueles que fugiram, querido, mas faça como Samar. A terra pode ser pequena, querido, pode parecer insignificante, mas foi Deus que te deu. A tua família foi Deus que te deu. Não foi qualquer pessoa que constituiu, foi Deus que te deu. Quantos hoje têm aberto a mão da família? Isso não é obrigação minha. Isso é obrigação do meu pai, isso é obrigação da minha mãe, isso é obrigação da minha esposa. Isso daí é obrigação do meu esposo, isso não é comigo não. Queridos, se nós continuarmos essa mesma mentalidade, os filisteus vão tomar posse da terra que Deus te deu. Eles vão tomar posse daquilo que é promessa de Deus. Vamos nos colocar no meio, e é isso que eu quero dizer. Você sabe o que significa se colocar no meio? Se colocar no meio significa chamar responsabilidade, defender, não é ficar nos cantos. Porque Samar se colocou no meio? Samar poderia muito bem se colocar na frente da terra para defender. Porque Samar não se colocou na frente, nem atrás, nem da direita, nem da esquerda? Porque ele se colocou no meio. Porque ele estava mostrando que ele tinha envolvimento, que ele queria se envolver, que ele estava acreditando naquilo, ele se colocou no meio. Quando os milagres aconteceram, que Jesus curava, Jesus sempre estava onde? Na multidão, na frente ou atrás? Jesus estava no meio da multidão. A multidão oprimia Jesus ao derredor. E todas aquelas pessoas que chegaram, como aquela mulher do fluxo de sangue, e tocaram em Jesus, ela foi aonde? No meio, aleluia, queridos. Todos que buscaram cura da parte do Senhor, em meio à multidão, eles foram no meio. A Bíblia diz que Jesus curou muitos, queridos, que estavam na multidão. Por quê? Porque eles estavam
procurando estar no meio, aonde Jesus estava. E eu quero dizer algo para você. O salmista diz que Deus está no meio dela, e essa não será abalada. Deus gosta de quem está no meio. Deus gosta, querido, sabe por quê? Porque quem está no meio tem visão privilegiada. Quem está no meio consegue chegar na frente, atrás, na direita, na esquerda. Jesus quer que você se coloque no meio, porque aí a tua visão com a tua família vai aumentar. Jesus não quer que tu fica no canto lá encostado, deixando a família naufragar. Não, se coloca no meio nesta noite, se envolva nesta noite com a tua família, querido. Se coloque no meio e Deus vai operar um grande livramento na tua casa. Oh Jesus, aleluia. Dizem que a família é um dos fundamentos da sociedade, um dos pilares da sociedade, junto com a cultura e com a religião. E se a família acabar, queridos, se a família for mal, a igreja vai mal, pastor José. Porque a família estando desestruturada, não vai ter motivação. Mas agora, quando a família ela está motivada, querida, a igreja anda. Mas, irmão Felipe, o que é isso? A minha família não quer nada com Deus. O meu marido é alcoólatra. Os meus filhos estão no mundo. Como a minha família vai bem? Como a igreja vai andar bem? A minha família não conta com ela, porque a minha família está só descendo. Só tem eu. Eita Deus, eu vou te entregar o mistério aí, aleluia. Samar foi o único no meio daqueles ali, querido. Talvez aqueles dali representavam o resto da família. O resto da família não estava bem. Mas se um tomar a iniciativa, se um tomar o passo, der o primeiro passo, tu pode ter certeza que Deus vai dar o outro, querido. Se um tomar atitude, se colocar no centro, tu pode ter certeza que Deus vai fazer o resto. Mas um tem que tomar a iniciativa. Não tem que ficar esperando. Samar se colocou no meio. Segundo, a Bíblia diz que Samar defendeu. Para mim e para você defender alguma coisa, essa coisa tem que ter importância para mim e para você. Ninguém defende o que não tem importância. É só o que tem importância. Aleluia. Quando Samar se coloca no meio, irmão, você imagina agora. Eram aproximadamente mais de 1000 homens filisteus. Você já pensou mais de 1000 pessoas contra você? E você se colocar no meio. 1000 pessoas para destruir a sua casa mesmo. Para acabar com tudo. Igual quando aquelas máquinas vai destruir na casa, não é verdade? Aí chega ali uma máquina, chega 1000 pessoas e fala: sai da casa, por favor, porque a gente vai destruir esse negócio. Você tem coragem de levantar a mão, bater no peito e falar assim, só por cima do meu cadáver? Samar teve essa coragem. E com essa coragem, Samar mostrou para uma pessoa muito especial, que é Deus, que aquele pedaço de terra tinha importância para ele. Aleluia. Deus criou uma oportunidade para ver se aquilo era importante para Samar. Deus vai criar oportunidades para ver se a sua família é importante para você. Aleluia. Ele defende, ele luta. E quando ele luta, como Deus gosta de pessoa que luta. Oh, glória a Deus. Como Deus gosta de pessoa que peleja. Eita, aleluia. Deixa eu dizer para você. Sabe quando as pessoas olham assim e falam assim: ô minha filha, não tem mais jeito não. Está acabando esse negócio aí, esquece. Mas você está lá na madrugada descendo: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, eu acredito que o Senhor vai operar. Você está pelejando, aleluia. É como Josué disse aqui nessa noite: tem a faxina no lar, mas também tem a faxina espiritual. A Bíblia Sagrada diz que a minha luta e a tua luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, potestades. A minha luta e a tua luta é espiritual, querido. O meu inimigo e teu inimigo não é o nosso próximo. O meu inimigo e teu inimigo, querido, está no mundo espiritual. E eu não vou vencer o meu inimigo e o teu inimigo com espada, com 38, com escudo, não. Nós vamos vencer o nosso inimigo é no joelho. Nós vamos vencer o nosso inimigo é na consagração. Nós vamos vencer o nosso inimigo é na palavra. Nós vamos vencer o nosso inimigo é com comunhão com Deus. Alabachuri bicalabaxere, aleluia. Oh, glória a Deus.
E como um homem conseguiu matar todos os filisteus. Sabe por quê? Um homem não tem condição de matar mais de 1000, eu não sei quantos eram. Acredita-se que era aproximadamente 1000. Como um homem consegue matar 1000 em um dia? Porque quando esse homem, ele tem compromisso com Deus, quando esse homem, querido, ele está com a mão de Deus sobre a vida dele, pode se levantar 1000, 2000, 3000, pode se levantar o tanto que for, mas quando a mão de Deus está com ele, quando a presença de Deus está com ela, querido, não tem quem vença, porque é Deus que peleja, porque é Deus que dá vitória, porque é Deus que opera, aleluia. Tinha lógica uma pedra matar um gigante todo armado? Não tinha lógica. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas que parece que é loucura para confundir aquilo que é sábio, aleluia. Davi, ele disse algo interessante. Tem gente que diz que Davi matou um leão, um urso e o gigante. Mas quando Davi chega à presença de Saul, ele fala assim, e sempre quando aparecia um leão, um urso, eu ia lá e matava. Tem algumas traduções que diz assim, que não foi uma ou duas vezes, mas foi mais, que eu matei um leão e eu matei um urso. Característica do leão, o leão ele só larga a presa depois que está morta. Ele aperta, ele destrói até ele ver que não tem chance, ele destrói. O leão é isso. O urso, ele gosta de quê? De mel. Mel fala de quê? De alegria. Quando Davi matava o urso e matava o leão, sabe o que era isso? Aquilo que queria ver o fim de Davi, queria destruir com Davi, que era o leão, ele ia lá e matava, querido. Aquele que vinha para tentar roubar a alegria de Davi, também ia lá e matava. Mas o que é isso, irmão Felipe? O que é um homem para matar um leão e para matar um urso, querido? Davi tinha a mão de Deus sobre a vida dele. Davi tinha a presença de Deus sobre a vida dele. Eu quero dizer algo para você, irmão, debaixo da autoridade de Deus aqui nesta noite. Essa luta, essa prova que tu tem passado, querido, o teu Deus é muito maior do que ela. O teu Deus é muito mais poderoso do que ela. E se você se colocar junto com ele e falar, Senhor, vem comigo, vamos enfrentar, tu pode ter certeza que tu vai ser vitorioso, assim como Samar foi, aleluia. Glória a Deus. Samar foi vitorioso e Deus operou um grande livramento. Encerrando aqui, queridos, Samar, ele defendeu o que era importante para ele. Não abra mão da sua família. Defenda a sua família, defenda. Que é isso, irmão Felipe? Você não sabe o que eu tenho passado lá em casa. Você não sabe a luta que eu tenho passado lá em casa. Defenda a tua família, aleluia. Defenda. Eu disse que você só defende o que é importante para você. A tua família é importante para você, sim ou não? Glória a Deus. Então defenda a tua família. Não deixa. Se coloca no meio, querido, e diz assim, Senhor, eu vou defender, ainda que seja 1000 filisteus, mas eu sei quem é que está comigo. Eu sei quem é que está do meu lado. Quem está do meu lado é Jesus, e Ele vai operar o livramento. Aleluia. Queridos, não podia ir embora sem falar isso. Glória a Deus. Sobre família. Irmão Felipe, como disse Josué, aonde eu passo, pela primeira vez eu conto isso. Porque Deus não fez isso na minha vida para me guardar dentro de um baú e deixar embaixo lá da cama. Não. Jesus fez para me contar, para edificar a fé de pessoas. Aleluia. Irmão Felipe cresceu na Assembleia de Deus Madureira, lá em Guarulhos, São Paulo, bairro Jardim Fortaleza. E quando chegou até os 16 anos, foi criado dentro da igreja. Quando chegou a 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar, registrado. E aí eu trabalhava muito no mercado. E aí chegava à noite, sexta-feira e sábado. Eu sempre gostei de rock. E eu falei, eu quero conhecer a noite paulistana. Quero conhecer Consolação, Avenida Paulista, Liberdade, Itaim Bibi, que é onde tem os maiores centros de baladas lá em São Paulo. Quero conhecer esse negócio. E aí comecei a querer conhecer. E aí fui. E aí comecei a se aprofundar e sair fora da igreja. Eu era filho de crente, mas eu não era crente. Acompanhava a minha mãe. Achava que eu era crente,
Mas filho de crente não é crente, né, irmão? Filho de crente tem que levantar a mão e tem que aceitar Jesus, igual todo mundo tem que levantar a mão, aleluia, glória a Deus. E aí, queridos, me desviei, fui para o mundo, e eu montei uma banda de rock. Nós fazíamos cover de Sepultura. Sepultura é um dos rocks mais diabólicos que tem, só o nome da banda você já vê, Sepultura. E o nome da minha banda era Embromation. Além da gente ter essa banda de rock, eu me envolvi também no mundo da pichação. Comecei a pichar em São Paulo. Até hoje, nos maiores centros de São Paulo, tem pichação minha lá. Aonde você passa, se um dia você for em São Paulo, você vai ver lá escrito cabeça em todo lugar. Tem na Paulista, tem na Consolação, tem em todo lugar. E aí foi só descendo. E minha mãe, 10 anos, dirigente do ciclo de oração, irmão, na peleja ali, orando. Ô Jesus, o Senhor falou que ia ser pregador, ô Jesus. Eu não pedi filho, não. O Senhor falou 3 anos antes de mim ficar grávida dele que queria ser pregador. O Senhor me deu o nome dele, meu filho é pichador, meu filho é roqueiro. E agora, Jesus? Mas além disso, querido, eu comecei a me envolver no tráfico de droga. Primeiro eu comecei a usar droga, depois eu me envolvi no tráfico de droga, porque eu saí do emprego e o meu jeito de ganhar dinheiro foi através do tráfico. E aí eu fiquei 4 anos nessa vida, traficando com a banda de rock e fazendo pichação. Hoje, irmão Felipe tem 67 quilos, graças a Deus. Mas irmão Felipe pesava 45 quilos. Se você me visse na rua, você tinha medo de mim. Eu andava todo de preto, com coturno, bico de aço. Andava cheio de bracelete de prego, que eu mesmo fiz com couro e prego. Cabelo grande, eu usava umas tranças grossas no cabelo, cabelo grande. Eu parecia um monstro, irmão. E as pessoas passavam e falavam, meu Deus do céu, o que é aquilo? De onde saiu aquilo? É o filho da irmã Zeneida. Não, não é não. É aquele menino que tocava bateria na igreja, é ele mesmo. É ele. Esse daí não vai passar dos 20, não. Eu duvido que passa dos 20. Do jeito que está indo, eu duvido. E aí tem a Assembleia de Deus Madureira no meu bairro, e quando você desce tem uma praça. Minha mãe passava do ciclo de oração, que lá tem todo dia, né, das 7 da manhã às 9 da manhã, todo dia as irmãs estão orando lá. E minha mãe descia e eu já estava lá de manhã traficando. E minha mãe passava com as irmãs do ciclo de oração, ela baixava a cabeça assim, e eu escondia a droga, e minha mãe passava. E quantas vezes, queridos, eu cheguei da balada dentro de casa, embriagado, drogado, eu via minha mãe ajoelhada, falando, Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer dele pregador, Senhor. Eu não abro mão do Felipe, eu não abro mão da minha família, Senhor. Eu vou defender minha família, aleluia. E foram 4 anos, querido, e um belo dia, chegou um pastor, ele tinha acabado de assumir a congregação, o pastor Ismael Lemos, 40 anos de ministério. E ele chegou no bairro, e ele queria ir atrás das vidas que estavam perdidas, que faziam parte daquela igreja, que não estava mais indo. E falaram, vai atrás do Felipe. Só que aí chegaram nele e falaram assim, o Felipe não aceita visita de crente. E eu não aceitava mesmo, irmão. O crente que tentava fazer visita para mim passava mal, irmão, passava. Mas que aí você tinha 45 quilos, você era magrinho, mas você era difícil? Eu era difícil, irmão, eu estava cheio de demônio. O crente que tentava ir na minha casa, eu tinha um facão desse tamanho assim, ó, que eu falava, eu quero ver você entrar, se você é crente, você entra. E não entrava. E esse pastor, ele chegou no portão, falou, Felipe, e eu falei, meu Deus do céu, já tem crente me chamando. Eu passei 3 dias virado direto, tem crente me chamando, eu tenho que dormir, meu olho está doendo. E eu fui lá fora, irmão. E quando eu cheguei, ele falou assim, posso falar algo para você? Eu falei, pode. Você pode até me bater. Você pode até tentar me furar com o facão, mas eu vou entrar. Eu vou entrar. E eu só saio daqui depois de me falar de Jesus para você. Eita Deus. Eu falei assim, pode entrar, pastor. Entra aí, nós vamos conversar. E ele entrou, sentou do meu lado e começou a falar de Jesus com um amor, irmãos. Porque os outros que tentavam falar de Jesus para mim, eram me julgando. Você está cheio de demônio, você está endemoniado. Você tem que passar por uma libertação, por um descarrego. E aquilo eu criava mais raiva. E ele não, ele veio com amor. Jesus quer você. Jesus acredita, Jesus quer te usar, meu filho. Ele tem um plano na sua vida e veio com amor, irmão. Ele usou o que Jesus usava, a tática que Jesus usava, glória a Deus.
E aí ele começou a pregar para mim, e a lágrima começou a descer no meu olho, foi descendo a lágrima no meu olho. E eu falei assim, pode me esperar hoje à noite que eu vou estar lá na igreja. Eu vou estar lá na igreja. Ele falou, eu vou te esperar lá. Eu falei, então eu vou, glória a Deus. Só que eu me esqueci que nesse dia, a gente ia fazer um assalto. E os rapazes começaram a ligar para mim, e aí Felipe, como é que é? Está na atividade, daqui a pouco a gente passa na sua casa para nós ir lá. Eu falei, lá onde? Você está esquecendo? Eu falei assim, eu prometi que hoje eu vou na igreja. Você está doido, é muito dinheiro que está em jogo, você vai para a igreja, deixa para a igreja depois. Eu falei, não, eu prometi, eu vou ter que ir na igreja. E eu senti, irmão, que não ia dar certo aquele assalto. Porque um dia antes minha mãe tinha orado na madrugada, Deus tinha dado um sonho para ela, que ela via eu entrando dentro de um banco, assaltando o banco, e perto desse banco, lá perto da Praça Getúlio Vargas, em Guarulhos, tem um cemitério. E ela via, quando eu saía do banco, eu pulava para dentro do cemitério, ela entrava no cemitério, mas não via mais eu lá dentro. Eu entendi, filho de crente entende isso, irmão. Eu falei assim, é livramento de Deus para mim, não vou dar mole não. E aí, queridos, eles foram 4 rapazes, 3 foram presos, 1 morreu no assalto. Mas aquele dia eu estava na igreja, e eu estava lá, oh glória a Deus, eu vou aceitar Jesus hoje, né? E aquela coisa toda, irmão, eu vou falar isso daqui para os irmãos entenderem. E eu estava na galeria, a igreja onde nós congregávamos, ela tem galeria, uma igreja bem extensa. E eu estava na galeria, e eu falei, ô Jesus, eu vou me converter hoje, porque eu estou ouvindo a parábola do filho pródigo, esse negócio tem tudo a ver comigo. E aí, queridos, tinha um obreiro do meu lado, pastor, e eu fazia parte da torcida independente do São Paulo. E ele estava do meu lado, você viu, rapaz, hoje em Palmeiras, hein? Eu falei, eu quero prestar atenção na pregação. Você viu, rapaz? E falava, eu falei, não tira meu foco, não. E ele falava, eu já estava esquecendo daquilo. Já estava começando a conversar com ele. Eu falei, quer saber? Ele que tinha que dar exemplo, está fazendo isso, eu não vou vir para cá, não. Só que como Deus queria quebrar Filipe, Deus queria fazer virar a popa e fazer de novo. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu fiquei esperando um apelo. E quem disse que teve apelo? Não teve apelo. E eu falei assim, que é isso? Eu quero voltar para Jesus, não vai ter apelo. Deus falou assim, desce, e vai até o porteiro e fala que você quer aceitar. Eu falei, que é isso? Isso é humilhante demais. Eu não sou crente, a igreja é obrigação dela fazer o apelo. Eu cresci vendo apelo. Não, hoje vai ser diferente, hoje eu quero te quebrar. Eu falei, amém, Jesus. E aí eu desci, fui até o porteiro, cheguei, irmão, não vai ter apelo não? Ele falou assim, por que, meu filho? Eu falei, adivinha? Porque eu quero aceitar Jesus, irmão. Eu quero me converter hoje, eu quero voltar para a igreja hoje. Ele pegou meu braço, saiu correndo dentro da igreja, irmão. E todos aqueles que viam, eu no mundo, e tinham visto eu pequeno crescendo na igreja, que viam a minha morte certa, eles viram indo me converter, querido. E naquele dia foi um grande avivamento na igreja. Já faz 5 anos que eu estou nos caminhos do Senhor, para a honra e glória dele, querido. Estou muito feliz com Cristo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, aleluia. Porque eu contei esse testemunho para você, querido, porque às vezes você pode estar pensando que a sua família já era, às vezes você pode estar pensando que aquele ente querido acabou para ele. Jesus salvou, querido, um roqueiro, um traficante, um drogado, e colocou para pregar a palavra dele. Jesus pode operar o livramento na tua vida, Jesus pode fazer o milagre na tua vida, apenas creia nele, querido, porque Jesus é poderoso, aleluia. Aleluia. Jesus faz dessa forma, querido. Glória a Deus. Há 3 anos atrás eu vim pregar em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu vim pregar. Eu fui convidado pelo Orkut na época. Depositaram só o dinheiro de mim vir. Falaram assim, você quer vir pregar? Quero. Então vou depositar R$100 para você vir aí no ônibus Cometa e você vem para cá. Eu falei, mas eu não te conheço, rapaz. Ele falou assim, não, você quer vir ou não quer? Eu falei, eu quero. Eu fui lá reproduzir 50 DVD e vim, irmão. Sem conhecer ninguém, sem nunca ter parente nenhum aqui em Minas Gerais. E eu cheguei, e Deus operou uma grande bênção, eu conheci minha esposa, e vamos fazer 3 anos de casado, glória a Deus. Coragem, aleluia. E no fim do ano eu estive em São Paulo pregando, e meu pai falou assim, meu filho, volta para cá.
A gente tem condição de fazer uma boa casa para você morar aqui com a Liliane tranquilo, vamos conseguir um bom emprego para você. Eu falei, pai, não quero não. Por quê, meu filho? Porque lá em Minas Gerais eu virei homem. Ele falou, o que é isso, filho? Para que você não era homem? Não, eu era. Mas eu era menino, eu era moleque, como fala lá em São Paulo. Lá eu tive que dar meus pulos, lá eu tive que me virar, e lá Jesus está me levantando. Então, aonde Jesus está abençoando, na terra quem está abençoando, não vou sair de lá não. Eu vou continuar lá. Se um dia quiser me trazer para cá, eu volto. Mas enquanto Jesus quiser me abençoar, eu vou ser abençoado lá. Queridos, continue orando pela vida do irmão Felipe, amém? Pela vida da minha esposa, irmã Liliane, para que Deus abençoe. Somos um casal muito jovem, irmãos, e a luta é grande contra a nossa família, é grande. Estamos ali trabalhando como diáconos ali na Assembleia de Deus São Gabriel, na congregação do Ribeirinho, e temos ajudado bastante aquela congregação. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, irmãos, e não é fácil ser um obreiro jovem, não é verdade? Não é por causa de problema, por rejeição, não é isso não, irmão. É porque o jovem, ele é muito tentado, ele é muito provado, irmão, em muitas áreas. Não que as pessoas mais velhas não são, mas o inimigo, ele quer derrubar. Ele vê um menino novo pregando, casado já, irmão, sendo obreiro na casa, o inimigo fica doido. Ele quer destruir, mas que os irmãos continuem orando, porque eu estou orando também. Amém, queridos? Que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Obrigado. Glória a Deus. Que Jesus